Segurança e cidadania. Oferecimento. Sebrae. Soluções para sua empresa acontecer. BB Seguro Alto. Você e seu carro coberto de benefícios. Sicoob. Associado ao que há de melhor. Associado a você. Olá, está no ar o programa Segurança e Cidadania. Confira a nossa programação de hoje. Redução da maioridade penal, entenda melhor a polêmica e os impactos dessa decisão para a segurança pública catarinense. Na agenda do meio ambiente, conheça um sistema desenvolvido pela Fátima para rastrear dejetos industriais no estado. E ainda, um projeto desenvolvido na cidade de Blumenau estimula a musicalidade entre crianças de 0 a 6 anos. Tudo isso você acompanha agora no Segurança e Cidadania. Em Blumenau, todas as crianças de 0 a 6 anos matriculadas no ensino público municipal têm aulas de musicalização. A iniciativa é inspirada em projetos da Alemanha e desenvolve aspectos motores e cognitivos das crianças. Confira na reportagem. Tranquilidade, equilíbrio, felicidade, paz. São inúmeros os sentimentos que a música desperta. E o melhor, não importa a nacionalidade, o sexo, a classe social ou a idade. E é por essa universalidade que em Blumenau a música está sendo trabalhada com crianças assim, tão pequenininhas. Há 10 anos atrás, a Bia foi para a Alemanha conhecer projetos de musicalização em escolas. Com a experiência que ela já tinha com bandas e fanfarras escolares aqui no Brasil, a Bia viu na experiência alemã uma boa opção para trabalhar a música com crianças de 0 a 6 anos. Quando eu fui para a Alemanha, eu procurei visitar jardins de infância, lá se chama jardins de infância, aqui são centros de educação infantil, e observei como eram as aulas de musicalização, porque a Alemanha está muito à frente na música. E daí eu pensei, nossa, né, eles fazem assim, eles têm uma aula uma vez por semana, né, claro que eles têm salas mais apropriadas, tudo, mas daria para transformar o projeto, né, que fosse legal para inserir no Centro de Educação Infantil em Blumenau. Quando voltou para o Brasil, ela desenvolveu um projeto piloto em 2 instituições em Blumenau. Em 2005, a proposta foi apresentada à Secretaria de Educação do município. Hoje, são 30 professores atuando em 78 centros de educação infantil. Aqui em Blumenau, todas as crianças de 0 a 6 anos matriculadas no ensino municipal têm aulas de musicalização infantil. As aulas acontecem uma vez por semana. Trabalhar a música com crianças de 0 a 6 anos é o maior desafio. Elas ainda são muito novas para entender os elementos musicais e precisam criar laços de afetividade e confiança com os professores. E eu, ainda mais como homem, né, tinha um desafio maior ainda, porque nos CIs, nas creches, não existe a figura masculina, né? Então a presença do homem na creche foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi um encantamento, assim, né? Hoje em dia, 10 anos depois, eu posso dizer que é a minha paixão. E quando nós chegamos, ainda mais, né, como eu disse, eu sendo homem, existe todo um lado sensível, um lado afetivo que nós tentamos trabalhar além das questões musicais, né? Todo o lado social, todo o lado humano que a música possibilita. Brisa na brisa sem parar. Eu sou A didática também é importante para poder trabalhar diferentes elementos e instrumentos musicais, ritmos e estilos. Cada faixa etária demanda uma atenção diferente. O
trabalho com a musicalização, ele visa, de uma maneira lúdica, um jeito brincando, desenvolver essas atividades com a criança e podendo, por meio dessas brincadeiras, oportunizar elas dessas vivências musicais. Claro que toda aula ela tem um objetivo, né? O que eu quero trabalhar com essa música? Que elemento musical eu quero trabalhar com ela? Então, por exemplo, eu quero trabalhar andamento. Rápido, lento, vou trazer uma música que tenha essa atividade. A gente escuta a música, brinca com o nosso corpo e vai desenvolvendo. Traz algum instrumento numa próxima aula que tenha a ver com essa música. Exploramos os instrumentos e com ele a gente faz essa didática, né, de tocar devagar, de tocar um pouquinho mais rápido, mais lento, e as crianças vão percebendo. Então, ao mesmo tempo que elas estão brincando, porque para elas não deixa de ser uma brincadeira, elas estão vivenciando esse momento e no subconsciente delas isso vai ficando, né, essa vivência vai ficando ali. Quantos anos tu tem, Lara? 4 anos. Tu gosta de música? Sim, E como que são as aulas com a professora Maria Fernanda? é bem muito bom. É muito bom? O que tu mais gosta na aula? Música da Ana. Ana sobe o morro, escorrega pela grama, faz tudo de novo, dá alegria para a Ana. Sobe morro acima, mais pra cima, menina. A música trabalha também aspectos cognitivos como percepção, memória, linguagem e coordenação motora. A coordenadora do Centro de Educação Infantil já vivenciou o projeto de musicalização como professora e entende os benefícios das aulas para as crianças. É tudo de bom. Esse projeto só enriqueceu a vida das crianças, né? É maravilhoso para eles. Em sala de aula com as crianças, era aquela expectativa de chegar o professor de música, para eles era tudo, sabe? Os olhinhos brilhavam, assim, né? Então, a música traz muita coisa boa, né? E graças a Deus que nós temos isso para as crianças, que a Secretaria oferece isso para as crianças, né? Porque é maravilhoso isso. Então, quanto professoras, eu também, tanto as crianças como as professoras ficam assim, sabe? Aquela hora boa que vinha a música, né? A música é uma linguagem universal, então a criança, né, ajuda N fatores benéficos, né, o cognitivo, a interação com outra criança, né, em você. Muitas vezes a gente não tem um instrumento para todo mundo, então eu sei que agora é minha hora, agora eu socializo contigo, é a tua hora de tocar e eu espero e eu assisto, né, eu observo como que tu toca e eu tenho o meu jeito de tocar e acontece desse jeito. Visitando o CI em Blumenau, é fácil perceber que a expectativa é grande para o momento musical. No dia da gravação, as crianças ficaram um pouco tímidas pela presença da câmera, mas foram se soltando aos poucos. No final, a canção já estava na ponta da língua. Nossa música chegou ao fim, mas a alma que vem vou voltar pra cantar de novo e ser feliz. A educação é essencial para um futuro melhor. Criar alternativas saudáveis para nossas crianças e jovens é fundamental para mantê-los longe das drogas e da violência. No próximo bloco, tem a agenda do meio ambiente. Vamos mostrar como funciona o novo sistema da Fátima para rastrear dejetos industriais no estado. Voltamos já. Dirija mais tranquilo e protegido. Faça um bebê seguro alto. Confira as principais vantagens. Desconto de até 40% na franquia. Guincho grátis. Carro reserva quando você bater ou quando seu carro for consertado por outra seguradora. Assistência para gestante. Reparos residenciais grátis. Indenização integral em até 5 dias úteis. Cobertura para riscos na pintura do seu carro. BB Seguro Alto. Você e seu carro cobertos de benefícios. Comportamento. Não adianta, de repente, você ter as ferramentas de como abrir uma empresa, de como fazer isso, como fazer aquilo, se tu não tiver o comportamento. E daí eu acredito que a sacada do Empretec pega e te chacoalha. Basicamente é essa, assim, ele, pelos desafios que tem, que se bem trabalhado, você também consegue alcançar o seu sucesso.
E eu acredito que essa é a grande virada do Empretec, é poder pensar que você pode trabalhar também o teu sucesso. E hoje o nosso convidado é o Rex, da Patinha da Patinha. Tudo bem, Rex? Tudo na maior tranquilidade. Tranquilidade, como assim? É que meu dono fez o seguro patrimonial Sicoob. Protege a casa, a empresa e tudo que tem dentro. Bom, então o que você vai fazer agora? Vou cuidar da minha família. Olha eles ali. Rex? Com o seguro Sicoob, todo mundo fica mais tranquilo. Faça já o seu. A Fundação do Meio Ambiente, em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos, disponibilizou um sistema eletrônico para rastreamento de resíduos e dejetos industriais. O sistema facilita a fiscalização e fornece um panorama de qualidade de resíduos produzidos, sua origem e destino final. Veja os detalhes na Agenda do Meio Ambiente. A Lei Estadual 15.251 de 2010 regulamenta o transporte de dejetos industriais em Santa Catarina. Pela lei, todo transporte externo de resíduos sólidos industriais deve ser acompanhado do documento Manifesto de Transporte de Resíduos, o MTR. O documento traz informações como a discriminação dos diferentes tipos de resíduos sólidos, do gerador, do transportador e do destinatário. O principal objetivo desse documento é ter o controle da quantidade de dejetos industriais produzidos no nosso estado e garantir o transporte e destinação correta dos mesmos. Há cerca de um mês, a Fundação do Meio Ambiente lançou um novo sistema para facilitar o controle da movimentação de resíduos em Santa Catarina. O sistema ele foi criado para a gente conseguir ter uma rastreabilidade do resíduo, né? Desde a sua geração até o transporte e a sua destinação. Com o sistema, a gente vai conseguir identificar quanto de resíduo está sendo gerado no nosso estado, quanto de resíduo a gente está destinando para aterro, quanto que está sendo destinado para reciclagem, quanto que está indo para fora do estado, ou quanto que a gente está recebendo também de destinação de outros estados, né? Antes era preciso imprimir 5 vias do MTR. Agora, só a empresa transportadora precisa carregar uma cópia física do documento. As empresas geradoras emitem o manifesto através do sistema, que gera uma numeração cronológica. Apenas o destinador indicado no documento pode fazer a baixa no sistema, confirmando o recebimento. Com o novo sistema, também será possível inibir a atuação de empresas transportadoras não licenciadas, prática que pode causar sérios problemas ambientais. Os caminhões têm que estar adequados junto ao órgão ambiental, atendendo às exigências do Inmetro, da NTT, e os motoristas têm que estar com o curso do MOP, que vai para prevenção de acidentes, ou caso aconteça acidente, ele vai saber como agir. Está implantando um sistema que vai nivelar, porque a Fundação do Meio Ambiente vai ficar sabendo no momento que o resíduo está saindo da fábrica ou do gerador, né? Até saber se o transportador é licenciado e se esse resíduo está indo para um aterro devidamente legalizado. O sistema vai manter também um banco de dados para poder gerar relatórios gerenciais. Com essas informações, será possível saber a quantidade de resíduos produzidos em nosso estado, o tipo de resíduo mais comum e a movimentação desses resíduos pelo território. As empresas geradoras, transportadoras e destinadoras devem ser cadastradas no sistema até novembro, quando a utilização passa a ser obrigatória. O sistema, ele exige que todos esses personagens sejam cadastrados, né? Sejam eles do nosso estado, os geradores do nosso estado, ou os geradores de outros estados que mandem resíduos para Santa Catarina, né? Para empresas de Santa Catarina. Então a gente consegue, o órgão ambiental vai conseguir fiscalizar corretamente o trâmite do resíduo aqui. No próximo bloco, a polêmica da redução da maioridade penal.
Conversamos com especialistas e mostramos como é o sistema socioeducativo no estado. É depois do intervalo. Dirija mais tranquilo e protegido. Faça um bebê seguro alto. Confira as principais vantagens. Desconto de até 40% na franquia. Guincho grátis. Carro reserva quando você bater ou quando seu carro for consertado por outra seguradora. Assistência para gestante. Reparos residenciais grátis. Indenização integral em até 5 dias úteis. Cobertura para riscos na pintura do seu carro. BB Seguro Alto. Você e seu carro cobertos de benefícios. Tem que empreender, tem que enxergar sempre na frente, tem que ter objetivos, metas. O Empretec, nesse sentido, ele ajudou como atingir esses objetivos, como organizar isso, como você qualificar o teu pessoal, a tua equipe. Tem que olhar sempre à frente, sempre no futuro, porque é um curso fantástico e você nota muito essa diferença. O Empretec foi muito mais do que um treinamento profissional, ele foi um treinamento para minha vida. Olá! E hoje estamos aqui com o Espantalho, tudo bem? Cada vez melhor. Tô de folga e agora posso fazer o que eu quiser. Explica melhor pra gente. É que o patrão fez o seguro agronegócio Sicoob, que protege a propriedade, os equipamentos, a safra contra seca, fogo e vendaval. Bom, se protege tudo isso, o que você vai fazer agora? Sapateado. Taca-lhe pau! Com o seguro Sicoob, todo mundo fica mais tranquilo. Faça já o seu. Tramita na Câmara uma proposta de emenda à Constituição que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal para crimes hediondos. As votações têm sido rodeadas por protestos de ambos os lados e muita polêmica. Conversamos com os profissionais que lidam com a questão na prática para saber o que realmente muda e quais os impactos desta decisão caso a PEC seja aprovada. Veja o que dizem os especialistas na reportagem. A Constituição Federal determina no artigo 228 que os menores de 18 anos de idade são inimputáveis, ou seja, ainda não são capazes de entender o caráter ilícito de um ato infracional e não respondem por seus atos penalmente. A redução da maioridade penal, discussão que tramita na Câmara Federal, implicaria numa alteração da Constituição. Segundo o promotor de justiça Marcelo Gomes Silva, autor do livro Menoridade Penal, uma visão sistêmica, a mudança pode ter impacto em outros direitos e deveres previstos apenas para maiores de 18 anos. O limite etário de 18 anos, ele serviu também de barreira para a pessoa não poder tirar a carteira de habilitação, não ser votado aos 16 anos. Então, ao se reduzir a responsabilidade penal de 18 para 16, a sociedade vai ter que conviver também com o adolescente de 16 anos, não mais adolescente, enfim, a pessoa de 16 anos, poder ser eleito para um cargo público, poder tirar a sua carteira de habilitação e conduzir veículo, e fora uma série de implicações penais, inclusive, por exemplo, a pessoa de 16 anos, que mantém relação sexual com a menina de 13 anos, pela nossa legislação penal, é estupro de vulnerável. Né? Uma relação que, aparentemente, entre pessoas com idades próximas, vai acontecer isso. Então, a gente tem que estar preparado não só para a redução da idade penal, mas para todas as consequências que virão disso aí. O promotor explica que no sistema prisional, o adulto tem diversos benefícios que o adolescente não tem, como livramento condicional, induto, anistia e progressão de regime. Para ele, é preciso desmistificar a ideia de que o menor que comete um crime não é punido. O Estatuto da Criança e Adolescente ele já prevê uma série de medidas socioeducativas a fim de dar uma resposta do Estado àquele ato infracional. Essas medidas socioeducativas elas vão desde uma advertência, passando por uma prestação de serviço à comunidade, até chegar à privação de liberdade, a internação, que é a medida mais gravosa. Então, um primeiro mito que a gente tem que desconstituir é que com o adolescente não acontece nada. Acontece sim, ele é responsabilizado na medida da sua capacidade de responder.
O adolescente só pode ser privado de liberdade se for flagrado cometendo ato infracional. Segundo o oficial da comunicação social da Polícia Militar, a conduta do policial é no sentido de manter a segurança dele próprio e dos envolvidos na ocorrência. O Estatuto faz algumas previsões, algumas delas com implicação na atividade policial, no sentido de que efetivamente existe uma necessidade de proteção ao menor. Não significa que as cautelas necessárias em relação à segurança adotadas pela Polícia Militar modifiquem pelo fato dele ser menor, até porque muitas vezes, mesmo sendo menor, tem uma compleição física compatível com qualquer outro adulto. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, só podem cumprir medidas de internação adolescentes que tenham praticado ato infracional mediante grave ameaça ou violência à pessoa, já tenham cometido atos infracionais graves repetidamente ou tenham descumprido medidas socioeducativas propostas anteriormente. O ECA ainda determina um prazo máximo de 3 anos de internação com direito à reavaliação a cada 6 meses. Santa Catarina tem 29 unidades de atendimento socioeducativo, divididas em centros de internação, os CASE, internação provisória, os CASEP e casas de semiliberdade. O Centro de Atendimento Socioeducativo de São José é referência no Brasil. O espaço foi inaugurado há 10 meses e custou 14 milhões de reais. Tem ginásio, quadra de esportes, área de visitação, salas de aula, centro de saúde com enfermagem e consultório odontológico, casas para até 10 pessoas com quartos e banheiros individuais, com chuveiro quente, televisão e até videogame. Toda essa estrutura foi construída para receber 90 adolescentes, mas o CASE aqui de São José tem apenas 40 internos, mesmo existindo uma lista de espera de quase 300 jovens. Isso porque, além de faltar efetivo para o atendimento dentro do CASE, adolescentes de outras regiões do estado não podem ser transferidos. Atualmente, 271 adolescentes estão cumprindo medida de internação e semi-internação em Santa Catarina. A capacidade do sistema é de 370 vagas. O diretor do Departamento de Administração Socioeducativo afirma que diversas portarias judiciárias restringem o ingresso de adolescentes em unidades de outras regiões, pois o interno deve cumprir a medida socioeducativa próximo à família. A grande maioria das unidades, elas são para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em caráter provisório, ou seja, quando o adolescente ele é apreendido e nesse período de 45 dias está se apurando a autoria do ato, né? Como nós não temos vagas suficientes para os adolescentes em regime de internação, esses adolescentes acabam permanecendo nesse local que pelo que o próprio programa, o próprio SINASE prevê, seriam locais inadequados. Então, por isso que nós estamos correndo contra o tempo para a construção de novas unidades. O CASE de Joinville passa por adaptações. Em Chapecó, um novo centro está sendo construído para o atendimento de 60 adolescentes e obras estão previstas para Lages e o sul do estado. Entre os adolescentes que cumprem ou cumpriram medida socioeducativa este ano, 45% não estavam estudando e 26% não tiveram a situação escolar informada. No CASE de São José, alunos de 16 anos que deveriam cursar o 2º ano do ensino médio ainda fazem a 6ª série. Dentro do sistema socioeducativo, todos os internos são obrigados a frequentar as aulas ministradas via parceria com a Secretaria de Educação. Os jovens também têm acesso a cursos de capacitação profissional. Nós estamos pactuando, parcerias e cursos profissionalizantes com algumas entidades. Também com o Senai, o SEST e Senat. Nós temos agora, para o início do mês de agosto, um curso na área de mecânica de moto. Nós temos também um curso de tapeçaria, que vem acontecendo na unidade, cursos de artesanato. Poder estar ofertando aos adolescentes a questão da escolarização, com que ele cumpra os cursos profissionalizantes que geram certificados, para que na saída dele, para o retorno, a reinserção ao meio social, ele tenha a oportunidade de
se tornar um indivíduo de bem. Essas são algumas medidas que buscam a ressocialização, mas os problemas dentro das unidades ainda são constantes e a reincidência é muito frequente. A infraestrutura do CASE é referência, mas falta estrutura para atender a criança e o adolescente antes de chegar ao ponto de uma medida de internação. Falta prevenção. De certa forma, a solução seria um investimento maior em políticas públicas de prevenção, atuar nessas regiões periféricas, né, onde se concentra ainda um número maior de famílias desestruturadas, porque de nada adianta tu mudar o pensar de um adolescente, sendo que no fim do cumprimento da medida socioeducativa, ele vai retornar para o local de onde tudo começou. Então passa, sim, por uma educação de qualidade, passa por diminuir as diferenças sociais que estimulam o adolescente, especialmente de baixa renda, a entrar no mundo do ato infracional. Agora, essas políticas públicas todas que devem ser desenvolvidas, elas são de longo prazo. A gente não espera que aconteça a mudança do dia para a noite. A superlotação hoje é fato, no sistema socioeducativo também. Então eu vejo que a redução da maioridade penal, se for aprovada, primeiro teria que se pensar em todo o planejamento, reestruturação de unidades que irão receber essa nova demanda, para daí sim se pensar na alteração da lei. Sem dúvida que é um assunto muito polêmico e merece toda a nossa atenção. A certeza da punidade é fator essencial para a redução da criminalidade. Mas fique alerta, pois o ECA nunca foi aplicado na sua integralidade. A PEC aprovada na Câmara ainda precisa ser votada mais uma vez na Casa e passar por 2 turnos no Senado. Acompanhe agora o quadro Fique Alerta com as dicas para esta semana. O Museu Histórico de Santa Catarina, administrado pela Fundação Catarinense de Cultura, está oferecendo aulas gratuitas de Kung Fu. As aulas são realizadas no auditório nos Jardins do Museu, no centro de Florianópolis, todas as quartas, das 5 às 6 da tarde, ou das 7 às 8 da noite, ou nas quintas, das 9 às 10 da manhã. Para participar, basta comparecer nos dias e horários das aulas com roupas confortáveis para atividade física. As inscrições para o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea já estão abertas. Podem concorrer artistas que moram em Santa Catarina com obras inéditas no estado, de pintura, fotografia, escultura, entre outros. O vencedor ganha um curso de 1 mês em Paris. Para se inscrever, acesse o site. A Prefeitura de Garuva abriu concurso público para 56 vagas de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.300 a R$ 2.900. As inscrições vão até o dia 25 de agosto e devem ser feitas pelo site. Segurança e Cidadania já está terminando. Contamos com você para fazermos uma semana de muita paz. Obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. Segurança e Cidadania. Oferecimento: Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. BB Seguro Alto, você e seu carro coberto de benefícios. Sicoob, associado ao que há de melhor, associado a você. Dirija mais tranquilo e protegido. Faça um BB Seguro Alto. Confira as principais vantagens. Desconto de até 40% na franquia. Guincho grátis. Carro reserva quando você bater ou quando seu carro for consertado por outra seguradora. Assistência para gestante. Reparos residenciais grátis. Indenização integral em até 5 dias úteis. Cobertura para riscos na pintura do seu carro. BB Seguro Alto. Você e seu carro cobertos de benefícios. Ser empresário, para mim, é todo dia estar aprendendo. Estou sempre procurando me inovar, me motivar. Eu uso muito o que eu aprendi na Empretec. Eu vejo a empresa ideal é aquela que você vai estar sempre evoluindo, você vai estar sempre crescendo, você vai estar fortificando a tua empresa. Algo que realmente me fortaleceu no Empretec foi isso, estar preparada para dificuldades. Coisas que antigamente eu não estava e hoje eu estou preparada para dificuldades. Olá, hoje a gente vai
vai conversar com o Arcanjo. Tudo bem, Arcanjo? Tudo a mil maravilhas. Ah, que beleza. Conta um pouco mais pra gente. É que o meu protegido fez o seguro de vida Cicobi, que dá cobertura em caso de morte, invalidez, despesas médicas e muito mais. Bom, então a que você vai se dedicar agora? A música. Com o seguro Cicobi, todo mundo fica mais tranquilo. Faça já o seu.